Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre Andy Roddick, né? Vocês já devem ter ouvido falar do nome dele, o tenista dos Estados Unidos, que já aposentou há mais de 10 anos. O tempo passa, eu me lembro do último jogo dele contra o Juan Martín Del Potro, tava torcendo muito para ele, mas ele acabou perdendo, obviamente, né? Mas o fato é o dia da aposentadoria dele. É assim, né? Um tenista muito marcante para quem acompanhou o tênis dos anos 2000, mas ele carrega um fardo muito triste para os Estados Unidos no tênis. Ele é o último tenista dos Estados Unidos a ser número 1 do mundo, lá em 2003, já vai fazer quase 20 anos disso. Já vai fazer quase 20 anos da última vez que os Estados Unidos ganhou um Grand Slam em simples masculino, que foi com o Roddick no US Open, derrotando o Juan Carlos Ferrero na final, técnico hoje do Carlos Alcaraz. E assim, né, já faz 13 anos, 13 anos e meio, desde a última final de um tenista dos Estados Unidos em Grand Slam, que foi o Roddick em Wimbledon contra o Federer em 2009. Então assim, faz muito tempo que os Estados Unidos não estão numa posição de tão destaque quando se trata de tênis masculino. Se a gente pensa em tênis feminino, tinha a Serena Williams, a Venus Williams, agora tem a Coco Gauff, né? Eles nunca deixaram de ser protagonistas no tênis feminino. Surgiu outros talentos? Surgiu. Agora tem a Iga Swiatek, né? Teve a Ashley Barty mais recentemente, né? Simona Halep, né? Petra Kvitova mais antiga. Mas, assim, ainda assim eles estão lá como alguns protagonistas, ainda com muitos tenistas de qualidade, né? E assim, a gente pensa, né, eles são recordistas em todos os aspectos, mais títulos de Grand Slam de simples, em questão de títulos jogadores do país, duplas mistas, duplas femininas, né, e simples feminino. E a questão é, por que no tênis masculino de simples eles não têm mais um talento tão extraordinário, né? Porque uma queda tão ascendente depois do Roddick, possivelmente. Eu coloco o Roddick numa lista de grandes tenistas, porque quando a gente para e pensa, né, Federer, Nadal e Djokovic são muito desumanos pra gente comparar, né, com os outros normais, né? Os caras, eles levaram o nível do tênis a outro patamar, mas ainda assim, né, o Roddick fez 5 finais de Grand Slam, isso não é pouca coisa, né? E a gente para pensar, mas a questão é, o Roddick, ele é um cara que, ao meu ver, é muito subestimado por um componente de ter um jogo simples, mas que foi muito efetivo, né? O Roddick não era um tenista de golpes esbeltos, né? Não era um tenista que impressionava mais pelo seu backhand, o backhand dele era bem básico, o forehand dele era bom, né? Você não pode ser injusto com o Roddick. O forehand dele era muito bom e para um cara do estilo de jogo dele até se movimentava bem em quadra, mas uma coisa que destacou o Roddick de quase todos os tenistas pós-Sampras e Agassi foi a paciência para trocar as bolas quando o cara assim, entendia as limitações dele, entende? Porque uma coisa que me irrita vendo o Isner jogar é a quantidade de erros do fundo de quadra, de querer, porque assim, ele não é um cara muito atlético, se a gente para pensar na questão de movimentar-se na quadra, né? E uma coisa que faz o jogo dele ficar feio é o fato de que às vezes ele tenta matar a bola na primeira oportunidade que vê e nem sempre isso é uma oportunidade muito boa, né? E às vezes ele faz bons winners, mas na maioria das vezes é um erro não forçado, onde a bola sai quase 2 metros. O Roddick já era um cara que entendia mais onde tinha que atacar, ele esperava a bola perfeitinha, e assim, ele fazia isso muito, mas muito bem, né? E assim, ele já ganhou de jogadores muito notáveis, né? Embora seja um grande freguês do Roger Federer, ele ganhou 3 vezes do suíço, ele tem um head-to-head positivo contra o Novak Djokovic, ele já teve grandes duelos contra o Rafael Nadal. Então assim, o Andy Roddick é um tenista que é bem subestimado, né? Ele é um tenista que teve momentos impressionantes em sua carreira e quando ele estava no seu melhor momento, era enjoadíssimo derrotar ele, era muito chato, porque é um dos melhores sacadores da história e para mim é o melhor sacador porque não é a questão de potência ou talvez da quantidade de aces, né? Que ele, por média por jogo, tá com certeza no top 5 da história, mas é pela variedade e pela, assim, eficiência, né? Porque hoje a gente vê sacar forte, rápido, muita gente faz isso. Sabe quem tem um saque muito rápido e forte? Thiago Monteiro. Sabe quem tem um saque muito rápido e forte? Carlos Alcaraz. Você não coloca ele na lista dos melhores sacadores porque não é sobre isso que se trata. A gente tem, por exemplo, o John Isner, né? O John Isner é um sacador muito preciso. Ele não é tão potente, se a gente para pensar. É a mesma coisa que a gente pensa, às vezes, de outros sacadores bons, como foi o Kevin Anderson, né? Ele era preciso, ele não era potente apenas. Óbvio, tinha velocidade no saque deles, né? Mas isso daí é saber usar a envergadura muito bem. E o Roddick se destaca, porque a gente compara assim, Kevin Anderson, Marin Cilic, John Isner, esses grandes sacadores, né? Todos eles têm quase mais de 2 metros de altura. E assim, o ponto de contato da raquete com a bola é tão alto que faz um kick muito grande. Então é chatíssimo devolver esse saque. O Roddick não tinha isso, ele tinha 1,88. Ele não era baixo, mas o saque dele
era um saque muito, muito efetivo, né? E assim, como ter um saque tão efetivo sem ter uma envergadura fora do comum? Isso não é fora do comum. Se a gente para pra pensar, Taylor Fritz é mais alto do que ele, o Daniil Medvedev é mais alto do que ele, né? Então, assim, como ele conseguiu fazer isso, né? Isso tem a ver, assim, com a variação que ele conseguia. Ele sacava com slice, saques pesados, às vezes tinha o saque sem giro, que é o saque mais veloz, e ele conseguia mais de 230 e 40 por hora nesse tipo de bola. Isso é muita percepção dele de como encaixar o saque. Quando não entrava, ele podia escolher os outros, né? Ele tinha um repertório assustador nisso, e ele era um cara que entendia, assim, que também não era também tão ideal, às vezes, prolongar as bolas. Ele tinha uma grande devolução, né? Até um jeito dele conseguir machucar os adversários, quando ele tinha a noção que trocar a bola nem sempre seria efetivo. Ele tinha uma devolução muito inteligente, profunda. Então, era um cara que, ao meu ver, assim, se destacou bastante nesse componente tático. E é por isso que, talvez não sendo um dos mais talentosos tenistas, ele maximizou muitos resultados e chegou a 32 títulos na carreira, né? Que a gente tem que pensar, né? O Roddick não está na mesma prateleira de McEnroe, Connors, Agassi e Pete Sampras, mas ele é um tenista que, pós esses caras, né? Tem Michael Chang, tem outros tenistas americanos ali, mas dos anos 2000 para cá, o Roddick foi o tenista mais impressionante dos Estados Unidos, com longa margem, porque ele aliou muito bem a quantidade de recursos com a inteligência para usá-los, né? E uma prova de que o cara não era só um sacador é a vitória dele sobre o Federer em Miami, né? Uma das maiores freguesias da história do tênis, né? O Federer, poxa, massacrou o Roddick em quase todos os aspectos e tinha momentos que o Roddick parecia que ia ganhar, como foi o Wimbledon 2009, essa última final dos Estados Unidos. O Roddick fez um jogo incrível, foi pro quinto set, ficou 16-14 pro Federer. O Roddick teve 2 breakpoints, não aproveitou. Então, assim, teve momentos que parecia que ele ia ganhar. Quando ele estava num grande dia, ele batia de frente com qualquer um, né? Mas é aquela história, né? Naquele dia, no auge dele que estava sendo 2009, ele não conseguiu, né? Eu acho que é 2009, se a gente para pensar, que ele foi mal no US Open em 2009, mas o resto ele foi a melhor campanha em todos os grandes lances. Agora, quando a gente pensa em 2012, o saque dele caiu muito de produção, acho que devido às lesões, ou ele parou de ter aces, né? Ele percebeu que o jogo dele perdeu muita eficiência, principalmente quando se trata dos games de serviço, né? Então, assim, ele conseguiu vencer do Federer jogando bem no fundo de quadra também, tendo sabedoria, sabendo controlar os nervos, porque o jogo foi um 7-6 no primeiro set, onde ele conseguiu manter o saque dele, e depois ele levou um pneu moral no segundo set, que ele abre 1-0 e o Federer ganha 6 games seguidos. E a gente já viu os roteiros tantas vezes, tenistas às vezes conseguindo ganhar um set desses caras, e dali pra frente os caras destroem eles, né? Porque os Big Three nunca foi muito fácil de derrotar. E ele só precisou de um game, né, para quebrar ali o Federer e conseguir se manter à frente, né? E assim, manter-se à frente do Federer, impedir que ele devolvesse a quebra, não era uma coisa fácil. O Federer não jogou mal aquela partida, mas foi ali que ele teve muita inteligência, soube utilizar um pouco da ansiedade do Federer quando ele não conseguiu quebrar. O Federer fez 1-0 no terceiro set, ele conseguiu salvar um monte de breakpoints no 1-0 para fechar 1-1, e no game seguinte ele conseguiu quebrar, e foram 4 winners de forehand, e olha todos os pontos que ele fez. No primeiro ele ataca bem a devolução do Federer, e aí a bola sobra e consegue um winner paralelo, um dos mais lindos que eu já vi do Roddick, né? Aí no segundo ponto, o cara ele consegue ver o Federer subindo mal a rede, e usa o ângulo com forehand. No terceiro ponto também é muito isso, ele espera o Federer subir a rede para fazer a passada com forehand. Então, assim, ele sempre usando bem o melhor golpe e tendo a paciência para trocar a bola, esperando às vezes o Federer subir e abrir uma janela. Isso é uma amostra de um tenista que entendia muito o jogo, mesmo que ele não conseguisse vencer o Federer muitas vezes na carreira dele, ele conseguia entender às vezes o que tinha que fazer para conseguir uma janela para ganhar, né? Isso é admirável no Roddick. Então, assim, de uma geração pós-Sampras de tenistas que, ao meu ver, foram muito simplistas, só um, ao meu ver, conseguiu extrair muito do tênis que tinha, que foi o Roddick, né? James Blake podia ter ido muito mais longe, né? A gente pensa assim, o Jack Sock também oscilou demais. A grande esperança dos Estados Unidos hoje está em Taylor Fritz, que é um tenista muito bom, é um tenista muito completo, saca bem, devolve bem, tem forehand, tem backhand, precisa melhorar um pouco as paralelas, né? E quando eu digo não é que ele não tenha paralela, mas começar a usá-las assim de maneira mais súbita, né? Conseguir mudar mais rápido a direção das bolas, que falar é fácil, né? Fazer é muito difícil, mas se o cara quiser ali chegar ao número 1 e tem qualidade para isso, ele tem que melhorar esse tipo de golpe. Mas a questão é, eu acredito que ele é um cara que tem talento para isso, mas
enquanto o cara não alcança seu máximo potencial, eu acho que o tênis dos Estados Unidos tem que reverenciar muito o que o Roddick fez. Foram 5 finais de Grand Slam, 3 Wimbledon, 2 US Opens, aquele título em cima do Ferreiro, vários Masters 1000. O cara foi um tenista extraordinário dentro do tênis que teve ali, fez muito bonito o Andy Roddick. É um cara que merece mais respeito, infelizmente saiu a carreira com menos de 30 anos de idade. Podia ter ficado mais tempo, mas o cara conhece muito o próprio corpo e sabe o que deveria ser melhor para ele, porque se ele sentisse que tinha condição de voltar ao melhor tênis dele, continuar mais uns anos, eu tenho certeza que ele teria feito dessa maneira. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.